a importância do comprometimento com a missão. Porque, queridos, quanto mais passam os dias, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, parece que a igreja cada vez mais se torna mais morna e cada vez mais as pessoas estão negligenciando a pregação do Evangelho. Eu lembro, queridos, que quando eu entrei na igreja adventista do sétimo dia, as pessoas no sábado elas se reuniam para ir visitar as pessoas, para darem estudo bíblico, e aí muitas pessoas eram alcançadas através do trabalho individual de cada irmão. Mas hoje, queridos, parece que a igreja perdeu o seu foco, perdeu a sua missão. E se eu fizesse aqui a pergunta de quantos estão estudando a Bíblia com alguém de maneira individual, é possível que um ou dois, e olhe lá, estou me arriscando, eu não sei da realidade, mas é possível que um ou dois apenas levantariam a mão. Só que essa não é uma realidade apenas aqui, é uma realidade em todas as igrejas que eu tenho passado. Então, queridos, o fim se aproxima e é momento de nós nos empenharmos cada vez mais na pregação do Evangelho. Porque, queridos, se nós não nos empenharmos na pregação do Evangelho, infelizmente nós vamos ficar para trás. Paulo ele chega a dizer o seguinte: ai de mim se não pregar o Evangelho. Por que ele fala ai de mim? Porque, querido, se nós não colocarmos o foco na volta de Jesus, outras coisas aqui nessa terra vai ser o nosso foco. E quando eu colocar a minha mente, o meu coração nas coisas deste mundo, automaticamente eu vou deixar para trás as coisas do reino. E consequentemente, não irei desfrutar delas nem aqui e nem quando Jesus voltar. Então por isso que Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então quando nós focamos na pregação do Evangelho, queridos, nós permanecemos salvos. Nós iremos continuar nos salvando, porque nós vamos ver experiências maravilhosas acontecendo em nossa vida e na vida das pessoas através de nós. Isso vai nos fortalecer para continuarmos a pregação do Evangelho. E sabe, queridos, existem várias formas de você pregar o Evangelho, e vou citar aqui pelo menos 3. Uma das formas que nós temos para pregar o Evangelho é através do estudo bíblico de casa em casa. Cada membro ali, ou cada dupla missionária, de uma maneira individual, com algum amigo, com alguma pessoa que demonstrou interesse em conhecer a Bíblia. Essa é uma das maneiras mais eficazes de pregar o Evangelho. E eu lembro, queridos, que eu comecei a pregar o Evangelho da seguinte forma: eu entrei na igreja, e como toda pessoa que entra recentemente na igreja, não domina bem a palavra de Deus. Só que as pessoas pregavam no púlpito sobre a importância de pregar o Evangelho, e eu sabia que essa era a minha missão também. Então eu falei assim: mas como eu vou pregar o Evangelho? E aí Deus me deu uma estratégia. Como é que eu fazia para pregar o Evangelho? Tinha aquele DVD, O Grande Conflito, do Luiz Gonçalves. Então eu descobria pessoas que estavam interessadas em estudar a Bíblia. Eu então oferecia o estudo bíblico, e aí eu levava o DVD do Luiz Gonçalves, colocava ali, cantava uns 2 hinos antes, e aí colocava no aparelho DVD da pessoa, e ali estudávamos juntos o Grande Conflito, pois foi através daquele DVD que eu fui alcançado. As pessoas que estudaram a Bíblia comigo fizeram daquela forma. Aí eu pensei assim: puxa, se fizeram assim comigo e deu certo, eu vou fazer assim também com outras pessoas e vai dar certo. Então era assim que eu estudava a Bíblia com as pessoas. Aí no final eu fazia ali um resumo, cantava mais um hino, orava e ia para casa. Só que Deus começou a falar assim: olha, José, você deve agora começar a estudar a Bíblia, para você dar um curso você mesmo explicando. E aí eu peguei aquele estudo ouvindo a voz de Deus e comecei a estudar com as pessoas. E sabe, queridos, aquilo ali foi uma bênção para a minha vida, irmão Gil. Hoje, a metade do conhecimento bíblico que eu tenho se dá devido à lição da escola sabatina e aos estudos bíblicos que eu dava, porque isso foi entrando na minha mente. E hoje eu sei dar, de repente, alguns desses estudos até mesmo de cor. Então, queridos, isso foi uma maravilha para a minha vida. Abrangeu o meu conhecimento bíblico, o meu conhecimento da palavra e também os assuntos que diz respeito à salvação. Então, essa é uma das formas que nós temos de pregar o Evangelho. Outra forma, queridos, é através da comportagem, através da distribuição de livros. Há um autor chamado
Lorueder, não, esqueci aqui o nome do rapaz, não é o Lorueder, rapaz não, o teólogo, ele escreveu um livro chamado A Última Voz, e ele fala sobre a importância de nós comprarmos livros e darmos de presente para as pessoas, porque vai chegar um tempo que todas as mensagens nossas que estão nas redes sociais vão ser cortadas, nós seremos impedidos de pregar, mas os livros que estarão lá na casa das pessoas, elas vão ler e vão conhecer a verdade através dos livros que nós distribuímos e deixamos no lar delas. Então essa é outra maneira de nós pregarmos o Evangelho. E a outra maneira é através do evangelismo público, que é aquilo que nós estamos fazendo aqui todas as noites. Só que, porém, queridos, tem muitas pessoas que criticam o evangelismo público. E por que criticam? Porque elas dizem assim, não, porque vem aqui o obreiro, faz o evangelismo, batiza muitas pessoas e depois as pessoas vão embora. Aí eu pergunto, será que é culpa do obreiro? Queridos, qual que é o grande problema? Essa situação se dá por dois motivos. Primeiro, a igreja não continua o trabalho com aquelas pessoas que se converteram. Não continua o que eu preguei no sábado passado, que é o quê? O discipulado. Se eu não continuar, se eu não fizer discipulado com essas pessoas, não vai adiantar. Então, eu tenho minha responsabilidade quanto pregador. Vocês têm a responsabilidade quanto membros também, que é de continuar cuidando dessas pessoas. Ou aqui nós temos a irmã Neurides, que irá se batizar, mas ela é uma bebê na fé. Ela vai precisar de alguém para discipulá-la. Ela está iniciando a sua jornada cristã. E em nome de Jesus, o irmão Fábio já vai discipular ela, mas a irmã Francisca. Então, eles vão apoiar ali a irmã Neurides. Só que outras pessoas vão se batizar também. Aí vocês precisam discipular essas pessoas. Então, esse é um dos motivos pelo qual as pessoas se batizam e depois elas acabam saindo. Certo? Porque a igreja não abraçou elas, a igreja não criou laço com elas. Certo? Esse é um dos motivos. Mas não é só esse motivo. E Jesus já disse lá na sua palavra. Então, quando eu vejo alguém criticando o evangelismo público, eu fico preocupado. Eu falo, olha, essa pessoa ela não estudou a palavra de Deus. Porque quando eu vou para a parábola do semeador, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Que muitas pessoas irão se batizar e apenas uma parte delas irão permanecer e irão viver o cristianismo autêntico, dando frutos. Certo? E nós vamos examinar exatamente essa questão hoje, certo? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 13, os versos são só um momentinho aqui. Vamos lá, nós vamos fazer o seguinte, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e nós vamos analisar semente por semente. Aí eu vou falando aqui, solo por solo na verdade. A semente não tem o que se examinar, porque a semente é boa. Agora o problema é o solo que essa semente cai. Mateus capítulo 13, aí eu vou mostrando para vocês aqui os textos, tá bom? A primeira semente que a parábola fala é a semente à beira do caminho, que está aí no verso 4, tá bom? Mateus capítulo 13, e nós vamos examinar as sementes que caem à beira do caminho. Mateus capítulo 13, verso 4. Vamos analisar então? Feche seus olhos do jeito que você está e vamos orar juntos. Oremos. Pai querido e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome porque nesta manhã nós estamos aqui para mais uma vez ouvir a Tua palavra e queremos pedir que neste momento o Senhor conceda o Teu Espírito a cada um dos Teus filhos que aqui estão, abrindo o entendimento deles para que eles possam compreender com clareza a Tua palavra nesta manhã e que o Senhor me inspire com o Teu Espírito para explicar cada texto bíblico de uma maneira que venha ficar bem claro na mente e no coração desses teus filhos, e que a nossa fé possa ser reavivada neste momento. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, queridos, vamos analisar aqui o solo rochoso.
o solo à beira do caminho. Veja o que acontece com a semente à beira do caminho. Mateus capítulo 13, verso 4 diz assim, ó. Vamos começar do verso 1 e depois a gente vai analisando aí as sementes. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. Ou seja, ele conta aqui uma parábola. O que é parábola, queridos? Parábola é algo que vai ajudar você, que vai ilustrar uma certa história para facilitar a compreensão de alguém. Então Jesus, ele era perito em parábola, para que as pessoas pudessem compreender com clareza o que ele estava trazendo ali. E aí ele começa no verso 4, né? Ele fala: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então Jesus diz que o semeador, ao sair a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Agora, o que significa o solo à beira do caminho? Veja o verso 19 aí, ó. Verso 19 agora. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Queridos, então aqui, será que o problema está com o semeador? Está com o pregador? Porque aqui a palavra de Deus fala que essa semente é comparado àquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não entende. Então, o problema está nela ou está no pregador? É importante nós notarmos essa questão. O grande problema não está com a semente. A semente é uma semente boa. O problema está com o solo. Queridos, quem são essas pessoas aqui? Quando a Bíblia fala aqui do solo à beira do caminho, está se referindo ao contexto da época. Era assim, ó, as pessoas plantavam suas lavouras, mas havia um caminho onde elas trilhavam para chegar até a lavoura. Só que naquela época, as pessoas não andavam só uma pessoa por aquele caminho. Na época da plantação, os vizinhos se reuniam e faziam mutirões e iam plantar. Então, aquele caminho ficava socado de tantas pessoas irem limpar o solo, né, voltarem, irem limpar o solo, voltarem, depois irem plantar, depois voltar, ir plantar novamente, depois a colheita. Então, aquele caminho ele ficava um caminho ali solado, certo? Um caminho duro, compactado, bem falado ali aí as suas palavras, não, compactado, ele ficava um solo compactado. Então assim, ó, eu não sei quantos aqui já morou em terra roxa, mas assim, quem já morou em terra roxa, você vai perceber, na estrada onde os carros passam, você vai ver que aquele solo está tão ali compactado, que chega e espelha quando o sol bate. Se cair uma semente ali, logo o passarinho vai ver e vai comer. Então é esse exemplo que Jesus traz. Então ele estava tão solado, tão duro, que a semente caía e ela não germinava. O que faz a semente germinar? Quando você semeia uma semente, aí a água cai, aí você pode parar para analisar que fica envolto de terra, ali ao redor da semente. E ali, aquela pequena terrinha que fica em volta da semente, é o suficiente para começar a germinar e começar a colocar suas raízes no chão. Então, Jesus está falando de um povo que está com o coração tão duro, que nem sequer ele permite que a mensagem germine no coração dele. São pessoas de coração duro, que querem continuar fazendo a sua vontade, que já tomaram uma decisão de seguir as suas vontades, de seguir os seus desejos carnais, de viverem a sua vida, que não querem nada com o evangelho de Cristo. Então esse é a semente à beira do caminho. Ela bate ali, só que como não tem nada que faça com que ela germine, ela acaba morrendo, ou seja, os passarinhos chegam ali e comem. Então é assim a pessoa que tem o coração duro.
por rejeitarem a mensagem, porque elas não querem compromisso nenhum com as coisas de Deus, nem com Cristo, querem continuar vivendo os prazeres deste mundo, que o Satanás, ele ajuda essa pessoa a continuar de coração endurecido, para que a palavra não germine no coração dela. Então, queridos, esse é a pessoa, o solo à beira do caminho, são pessoas de coração duro. Conforme o dito popular, aquilo que ouve entra no ouvido e sai pelo outro, certo? Não percebem sua necessidade pessoal do evangelho, não prestam atenção, não compreendem, parece que a verdade não lhe faz sentido. Você já parou para pensar que é exatamente assim? Tem muitas pessoas que vêm aqui para a igreja, só que ela está voando, o corpo dela está aqui, mas a mente dela está lá longe. Ou seja, ela não sente necessidade de Cristo. Ela vem aqui para a igreja, mas está aqui lá no mundo da lua, e não permite que a palavra de Deus entre nos seus ouvidos e penetre em seu coração. Então, essa semente não vai germinar. Agora, a outra semente é a que cai no solo rochoso, que está no verso 5 ao 6, capítulo 13 de Mateus, verso 5 ao 6, leiam comigo aí, ó. Diz assim: a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra, saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz. Agora veja a explicação que o próprio Jesus dá a esse tipo de solo. O verso 20 ao 21 diz assim, ó: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia, aqui ó, chegando o quê? A angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo, o que acontece com ele? Logo se escandaliza e sai dos caminhos de Deus. Queridos, é interessante como é que as provações ele pode causar efeitos diferentes, dependendo do coração das pessoas. Para aquelas pessoas que entenderam quem é Jesus, que querem a todo custo servir a Jesus, é assim, ó, quando vem as provações e as dificuldades, o que é que essas pessoas fazem? Elas se aproximam mais de Jesus. Só que as pessoas que não têm o coração rendido a Cristo, sabe o que acontece? Quando vem as provações e as dificuldades, eles se afastam mais de Jesus. É um motivo para eles de saírem da igreja, de saírem dos caminhos de Deus. Então esse é o solo rochoso, que vem a tribulação, vem as dificuldades, em vez deles se aproximarem de Deus, eles se afastam mais ainda. É interessante que muitas vezes nós pensamos que esse solo rochoso significa aquele solo que tem várias pedras ali no meio, né? Não sei quantos já viveu no contexto interior, ou quantos aqui já capinaram, mas às vezes você está capinando e aí tem aquele solo que é cheio de pedra, que é ruim de capinar. E aí muitas vezes a gente pensa que é esse solo aí. Não é, queridos. Jesus está usando aqui um solo no contexto ali da onde ele vivia. E ali na Palestina, onde Jesus estava acostumado naquela região, na Palestina havia um tipo de solo que era assim, ó. Por cima, parecia que tinha uma terra fértil, mas 2 palmos ali para baixo já não tinha mais nada, era só pedra, era rocha, certo? Então, quando batia alguma semente naquele solo ali, até que ele germinava e saía viçosa. Mas quando chegava a uma certa altura, a raiz dessa semente que germinou batia na rocha. E ali não tinha como ela continuar viva, porque a sua raiz batia na rocha. Não era profundo o solo para que ela pudesse enraizar e continuar viçosa e dar fruto. Então, essa planta logo morria. Então, queridos, o solo rochoso são aquelas pessoas que não permitem ser transformadas pelo Evangelho. Elas não continuam sua caminhada com Cristo. Elas não procuram fortalecer a sua fé. Elas negligenciam a comunhão diária com Cristo, negligenciam a oração, o estudo da Bíblia, e por isso quando vêm as tempestades, fazem com que elas se ausentem mais da presença de Deus, porque elas não estão realmente buscando com sinceridade.
Ao que tudo indica, queridos, isso não se refere ao solo coberto por pedras, mas rochas bem próximas da superfície. A semente do evangelho que cai no coração de ouvintes, representados pelo solo rochoso, encontra terra suficiente para germinar, mas de pouca profundidade. E com isso, o efeito do evangelho é no máximo superficial. O evangelho toca as emoções dessas pessoas, que reagem a ele prontamente. Mas essa impressão passa da mesma forma que as instáveis emoções que a causaram. A rocha do egoísmo impede o evangelho de operar uma reforma na vida. Todo esforço para servir a Cristo é estorvado pelo propósito fundamental de servir ao eu. Eles tendem a seguir suas inclinações e não aplicam as verdades do evangelho à sua própria vida. A influência superficial do evangelho sobre elas não os fazem confessar e abandonar seus pecados. São pessoas que sentem o Espírito Santo falando ao coração e convidando-os para abandonarem seus pecados. Contudo, decidem continuar na prática dos mesmos. Então, queridos, esse é o solo rochoso. A semente do evangelho até que bate e germina, e ele até que continua examinando as escrituras, só que as escrituras começam a reprovar os seus atos pecaminosos. E agora, por não estarem decididos a abandonar os seus atos pecaminosos, as suas condutas que não estão de acordo com a Bíblia, elas preferem rejeitar a Bíblia, deixar de ler a Bíblia, porque a Bíblia está condenando elas constantemente. É assim que acontece. Isso quase aconteceu comigo, queridos. Eu estava orando a Deus e buscando uma comunhão mais íntima com Jesus para receber uma porção dobrada do Espírito Santo. Mas aí toda vez que eu orava pedindo a Deus para me mostrar o que eu deveria abandonar para receber uma porção dobrada do Espírito Santo, o Espírito Santo me convencia que eu tinha que cuidar mais com a minha alimentação, parar de comer carne e parar de assistir o jogo do Corinthians, que quando eu recebia o convite para pregar no domingo à tarde, no domingo à noite, aí em vez do domingo à tarde preparar o sermão, eu ia assistir o jogo do Corinthians, quando poderia estar gastando aquele tempo para preparar o sermão, para que pregasse um bom sermão para converter os pecadores que estariam no domingo naquela igreja. Então Deus falou que eu tinha que parar de assistir o jogo do Corinthians e que eu tinha que cuidar da minha alimentação, porque a minha mente é o meu veículo de comunicação entre eu e Deus. E aí chegou um momento que eu até parei de orar dessa forma, porque toda vez que eu orava, Deus cobrava isso. E eu, de certa forma, não queria parar de assistir o jogo do Corinthians e nem queria parar de comer o meu bom churrasco. Então, queridos, só que o amor a Cristo Jesus foi maior do que o amor ao apetite e o amor ao Corinthians. E eu decidi, continuei lendo sobre reforma, sobre reavivamento. E ali eu li uma vez o que Mark Phelan fala numa apostila chamada 10 Dias no Aposento Alto, que enquanto os discípulos não tiveram dispostos a sacrificar todo o ídolo, eles não receberam o Espírito Santo. Então eu entendi que eu tinha que sacrificar os meus ídolos naquela ocasião. E aí que eles ouviam uma pregação em um DVD que falava para a gente abandonar tudo aquilo que não estava nos aproximando de Cristo. Aí eu também tinha ali filmes do faroeste, que eu gostava muito de assistir filmes do faroeste. E ali, queridos, eu peguei todos os meus DVDs de Bang Bang, de filmes de Bang Bang, queimei, peguei ali a minha blusa do Corinthians e minha bermuda do Corinthians que eu tinha comprado recentemente, também queimei. Porque mais importante para a minha vida é Deus e não essas coisas. Então, queridos, o problema do solo rochoso é esse, porque o Espírito Santo está convencendo ele ou ela do que ela deve abandonar, que está impedindo ela de crescer na vida espiritual, e a pessoa decide sufocar a voz do Espírito Santo e continuar fazendo aquilo que o Espírito Santo já lhe revelou que está errado em sua vida, que você precisa mudar. Então esse é o solo rochoso. São pessoas que aceitam, queridos, a mensagem do Evangelho, são batizadas, começam a fazer parte da igreja. Mas, queridos, o cristianismo ele é progressivo. O cristianismo não é assim que eles olham, eu já sou cristão e está tudo bem, está tudo certo. Não, você vai crescendo de fé em fé.
Você vai crescendo na vida espiritual e cada dia Deus vai revelando algo mais que precisa ser abandonado na sua vida para que você possa crescer na escada da santificação. Só que essas pessoas, elas não querem deixar de lado aquilo que está impedindo elas de continuarem crescendo na vida espiritual. Esse é o solo rochoso. E aí vai chegar um momento, queridos, que essa pessoa, ela vai sair da igreja. Morris Wendel, no seu livro intitulado Como Jesus Tratava as Pessoas, ele diz o seguinte, ele conta ali que os discípulos estavam indo com Jesus para a Galileia, só que eles deixaram Jesus ir na frente e começaram a discutir entre eles quem seria o maior no reino dos céus. E aí Jesus parou para esperar eles, e aí quando eles se aproximaram de Jesus, eles pararam de falar aquilo. E aí Jesus pergunta para eles, o que vocês vêm conversando à medida que caminhais? E eles emudeceram, porque sabia que o que eles estavam conversando ou discutindo era pecado. E ele fala o seguinte, que enquanto nós caminhamos com Jesus, é possível que nós ainda cometemos alguns pecados, mas chegará um momento que nós vamos ter que tomar uma decisão de uma vez por todas, ou de abandonar de vez o pecado para seguir a Cristo, ou abandonar de vez a Cristo para se dedicarmos ao pecado. E é essa questão que o solo rochoso não está disposto. As pessoas que têm o coração comparado ao solo rochoso, eles não estão dispostos a abandonar de vez o pecado para seguir a Cristo Jesus. Aí chega um momento que eles vão fazer a escolha deles, de se dedicar de vez ao pecado. Então, queridos, nós precisamos começar a examinar quais são as rochas que estão no nosso coração, que está nos impedindo de ter uma vida de santidade com Cristo Jesus. Sabe, queridos, quando nós começamos a lidar com a natureza, com solos ou coisa do tipo, nós tiramos grandes significados para a nossa vida. E falando de solo, quando nós mudamos agora para a casa que nós moramos, nós sempre gostamos de plantar a nossa própria hortinha. E ali, queridos, tinha o terreiro lá de casa, o quintal lá de casa, ele é todo no piso, na cerâmica, né? Ou seja, naquele tijolinho, na verdade. E ali tinha uma piscina, só que essa piscina foi arrancada. É um espaço como daqui e ali mais ou menos. Então, os antigos proprietários, eles encheram aquele local de entulho, de pedaço de construção, de concreto, de telha de barro, uma terra velha por cima. E quando eu cheguei ali, eu falei, não, aqui vai ser o lugar da nossa hortinha. E eu entrei naquele lugar ali, comecei a tirar ali pedaço de telha, pedaço de concreto, pedaço de vidro que tinha ali dentro, pedaço de garrafa, tudo quanto pedaço de plásticos, entende, garrafas PET que tinha ali enterrado. Eu comecei a trabalhar naquele solo e tirar todas essas coisas. Nós tiramos quanto de entulho de lá, filho? Bastante coisa, não foi? Nós depois colocamos lá em frente em casa para o entulho pegar. Queridos, dava um arrumo assim de entulho, ó, como daqui ali assim, ó, de pedaço de telha, pedaço de concreto, pedras, tudo. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei uma terra lá do sítio, trouxe e misturei com aquela que estava ali, depois nós tiramos ali todas as coisas, e aí plantamos ali a nossa horta. Queridos, eu nunca vi uma folha de couve tão grande na minha vida como eu vi naquele lugar. Olha o tamanho das folhas de couve, desse tamanho as folhas de couve, deu tanta couve, tanta rúcula e tanto almeirão, que nós comia e não era o suficiente, e aí dávamos ali para os vizinhos. Rivaldo mesmo, nós chegamos a dar para o Rivaldo, algumas vezes, certo? De tanto que produziu num pedaço como daqui ali, ó. E aquilo eu tirei uma grande lição. É assim que acontece, queridos, com o nosso coração, com a nossa vida espiritual. Quando nós tiramos, querido, tudo aquilo, nós permitimos que o Espírito Santo tire tudo aquilo que está nos impedindo de crescer espiritualmente, o Espírito Santo vai tirar e nós daremos frutos incríveis para a honra e glória de Deus. Então esse é o problema do solo rochoso, queridos. São as pessoas que não estão dispostas a removerem de suas vidas tudo aquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo já tem mostrado que está errado em suas vidas. Em um momento ou outro, essas pessoas abandonarão de uma vez por todas os caminhos de Deus. Mas agora temos também aqui a semente entre espinhos, certo? Veja o verso 7 de Mateus, capítulo 13, o verso 7 e depois o verso 22. Diz assim, ó, 7:22. Perdão, capítulo 13, verso 7 e depois o verso 22. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram
e a sufocaram. Quem é esses que a semente caiu entre os espinhos? Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, queridos, a semente que caiu entre os espinhos são aquelas pessoas que ouviram o evangelho, aceitaram a princípio, mas depois os prazeres do mundo, a fascinação da riqueza, o egoísmo, ele começa a ver que várias pessoas estão conquistando as coisas neste mundo. Vê pessoas ao seu redor comprando carros do ano. Vê pessoas ao seu redor fazendo a reforma top na casa. Aí eles começam a sentir o desejo de viver como essas pessoas vivem. Querer as mesmas coisas que as pessoas deste mundo estão conquistando. E acabam, queridos, sacrificando a vida espiritual para obter ganho. Muitos desse ganho ilícito. Eu conheço uma certa pessoa, um certo rapaz, que era um adventista, nós não éramos ainda adventistas, e ele e a sua família era adventista, e essas pessoas, elas começaram a alimentar uma ganância tamanha por dinheiro, que começou a entrar em negócios ilícitos, em financiamentos fraudulentos, certo? Essa pessoa hoje, a casa dela é avaliada em 1 milhão lá em Sinop. Só carreta, ela tem 3 carretas. Só carro tem mais de 10 carros na garagem. Comprou uma chácara para o pai no valor de R$1 milhão. Uma pessoa que cresceu junto comigo. Só que era adventista, só que começou a alimentar o desejo pelos bens materiais, a ponto de se corromper, sair da igreja e se entregar de vez ao pecado. Sabe, queridos, nós precisamos ter cuidado com a ganância. Nós precisamos ter cuidado com as riquezas deste mundo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque muitos estão se desviando dos caminhos de Deus porque querem ter uma casa melhor. E por ser um guardador do sábado, muitas vezes aparece uma proposta de emprego para ganhar bem. Mas por ser adventista, não aceita essa proposta de emprego. Aí olha para sua casa não é tão luxuosa assim. Aí pensa assim, rapaz, quer saber? Eu vou sair da igreja para aceitar aquela proposta de emprego, porque com aquele salário eu vou conseguir ter uma casa melhor, com aquele salário eu vou conseguir ter um carro melhor. Muito cuidado, queridos, coloque os teus olhos no céu, na eternidade, porque todos esses bens vão ficar para trás. Mas aqueles que decidirem entregar a sua vida a Cristo Jesus, aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecem eternamente. Tem um hino que eu sempre tenho ele no meu coração. Quando eu penso em me dedicar a ganhar dinheiro, aí eu sempre canto esse hino aqui, ó. Quando virem outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens.